Paz do Senhor, meus irmãos. Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui do canal Minuto com Deus. E eu queria fazer uma breve reflexão junto com você, trocar uma breve palavra com você, na verdade. Geralmente eu faço um roteiro aqui dos meus vídeos, eu planejo bem aquilo que eu vou falar, eu meço bem as palavras, mas hoje eu senti no coração, de fazer algo assim espontâneo, ao vivo, sem cortes. Então, se eu gaguejar, se eu falhar em alguma colocação aqui, eu peço que você considere isso. Eu estou ao vivo e geralmente quando eu vou entrar ao vivo eu tenho tudo escrito aqui, eu tenho um cuidado, mas eu percebi, eu creio que através do Espírito Santo, que essa mensagem deveria ser assim, mais espontânea. Eu sei que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas e eu queria que você colocasse aqui o seu pedido de oração. No final a gente vai orar juntos. Essa é uma live onde nós lemos a palavra, refletimos na palavra e depois oramos uns pelos outros. Então eu peço que você coloque aqui o seu pedido de oração. Eu quero ler um texto com você que está no livro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu quero ler do verso 3 até o versículo 8. Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Deus abençoe todas as pessoas que estão entrando aí na transmissão. Eu quero ler um texto que está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Eu quero falar sobre o valor de cada membro do nosso corpo. O valor de cada membro do corpo. O apóstolo Paulo escreveu assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Não se achem melhores do que vocês realmente são. Saiba qual é o seu valor, mas não se superestime. Não se subestime, não ache que você não vale nada, mas também não se superestime. Não se ache melhor do que você realmente é. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Sejam humildes, é isso que Paulo está falando. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Paulo não está dizendo assim, cada um julgue a outra pessoa. Não, ele está falando, cada um julgue a si mesmo. Olhe para você mesmo. Pare de apontar defeitos e falhas nas pessoas e comece a olhar para dentro de você mesmo. E julgue a você conforme a fé que Deus lhe deu. Deus te deu uma fé suficiente para que você seja um juiz. Mas juiz de quem? Da humanidade, da igreja? Não, um juiz de você mesmo. É isso que a palavra está nos dizendo. Versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Presta atenção.
Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E cada um nesse corpo tem uma função diferente, mas todas elas são importantes. Não importa se você está no púlpito pregando, não importa se você está profetizando, não importa se você está limpando a igreja, não importa se você está na portaria, se você está no estacionamento da igreja, ajudando os irmãos a estacionarem seus carros, não importa se você está servindo água ou se você está servindo a ceia, todos os membros do corpo são importantes. Eu resolvi fazer essa reflexão aqui porque ontem aconteceu uma coisa comigo. Eu estava num estabelecimento e eu fui abrir uma porta, essas portas de box, essas portas de vidro, blindex. E assim, eu abri muito devagar, com cuidado, mas a porta simplesmente explodiu. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Isso aconteceu numa ocasião também com a minha esposa. A gente estava num hotel e quando ela foi abrir a porta do box do banheiro, a porta simplesmente se desfez e aqueles estilhaços de vidro ficaram em parte do corpo dela. No meu caso, eles saíram respingando em mim e cortou o meu dedo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Acidente com o pastor Edivaldo. Passa bem, graças a Deus. Fui no médico ontem, levei 4 pontos, né, e tranquilo, não houve nenhuma lesão de nervo, nada, mas cortou o meu dedo e sangrou muito na hora, e até que a gente consegue chegar no médico e ser atendido, foi um tempo considerável. Isso aconteceu às 6h30, eu só fui chegar em casa à meia-noite. Então, por que eu trouxe essa ilustração e esse fato aqui? Aceito os pedidos de oração, de melhoras, gente falando aqui, livramento, pastor, sim, livramento. Teve um outro cortezinho aqui, ó, próximo do pulso, né, mas que não foi tão profundo, mas a gente vê que há um perigo nessas situações. Mas eu queria focar aqui na importância desse dedo aqui, ó. Desde ontem que eu estou tendo que fazer a maioria das coisas com a mão esquerda. E eu utilizo a minha mão direita. Eu sou destro. E eu estou tendo que me adaptar a essa realidade. E eu percebo como faz parte o dedo indicador. Hoje de manhã, eu tomo limão de manhã na água e eu fui espremer um limão. E aí eu percebi como que é difícil. A hora que eu fui tomar banho ontem, para me enxugar, em tudo eu tenho que ter um cuidado para que esse dedo não se esforce muito. Então, eu fiquei pensando a respeito disso e a respeito desse texto específico do apóstolo Paulo. Todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros do corpo são importantes. Falando do corpo humano, eu não sou especialista, né, em anatomia, no corpo, em ciência, mas eu percebo, assim, pela minha lógica, que todos os elementos do nosso corpo, eles têm uma função. Às vezes a gente tem um cabelinho no nariz, um cabelinho que nasce no nariz, você pensa assim, meu Deus, mas para que isso? Eu tenho que ficar cortando esses cabelinhos do nariz? Eles têm uma função. Eles funcionam como um filtro ali quando você respira, impedindo que impurezas indevidas cheguem ao seu sistema respiratório. Os dedos, né? Você tem a força nas mãos por causa de cada dedo. Se você tira um dedo, quem tem um dedo faltando aí sabe do que eu estou dizendo. A sua mão passa a não ter a mesma força, a mesma pegada da outra. Você não consegue, às vezes, carregar algumas coisas.
os olhos, eu não vou nem falar, né? Você já viu quando você tem um cisco no olho? Um cisco no olho parece que é uma montanha que está diante de você. E aí você pensa assim, meu Deus, como é bom ter o campo de visão total como eu tenho aqui, mesmo que alguns sejam à base do óculos como eu, mas eu quero que você entenda isso. Não considere mais importante um membro do que o outro. Eu estou falando do corpo humano, mas eu volto essa lógica, esse raciocínio para o corpo de Cristo. Às vezes a gente chega na igreja e vê a igreja funcionando, o pastor, né, pregando lá em cima, trazendo a palavra, o louvor, aqueles irmãos que sabem tocar, que sabem cantar, que sabem colocar o tom correto na sua voz para que saia aquela canção maravilhosa. E você pensa assim, esses irmãos aí são mais importantes do que aqueles ali que estão na sala de intercessão. Mas não é isso a realidade. Todos os membros do corpo são importantes. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, olha, versículo 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Cada um recebeu de Deus um dom. O dedo indicador, ele aponta, né? Ele é o que indica. Alguns chamam ele de fura-bolo, né? Na cultura popular. Falar, é o dedo fura-bolo, mindinho, seu vizinho. Tem um negócio assim, não tem? Quem lembra disso aí? Escreva aí nos comentários. Quem lembra desse... a gente tem o nome correto dos dedos, né? Que é o polegar, indicador, angular, se não me engano. Mas tem os nomes populares. Mas cada um tem a sua função específica. Os dedos, os 5 dedos, completam a mão. Os 5 dedos não seriam nada sem a palma da mão. Olha aqui. Os 5 dedos não seriam nada sem a palma da mão. Deus fez todas as coisas perfeitas, irmãos. Deus fez tudo perfeito. Às vezes, a gente fica pensando assim, viajando, né, em algumas reflexões, pensando assim, por que Deus não nos fez com, 3 braços? Poderia ter um terceiro braço, imagina, 3 mãos, 3 narinas. Deus fez as coisas perfeitas, Deus fez o corpo de modo que ele funcione perfeitamente. Cada detalhe do nosso corpo, tanto aquelas partes visíveis, quanto aquelas partes que nos são invisíveis, as partes minúsculas. Ontem, enquanto o meu dedo sangrava, eu fiquei me lembrando das aulas de ciência, né? Quando o sangue começa a sair de uma forma desproporcional em alguma parte do corpo, o próprio corpo trata de enviar para aquela parte eu não vou falar aqui o termo certo, mas como se fosse um anticoagulante, né? Não, um coagulante. E assim, rapidamente, aquela parte ali onde está saindo sangue, ela vai secando, vai formando aquela casquinha de sangue mais espessa e o sangue para de sair por ali. O próprio corpo cria uma barreira para que você não se desmanche ali em sangue. É maravilhoso o funcionamento do corpo humano. É maravilhoso. E quando o sangue está saindo em excesso, não foi meu caso, quando o sangue está saindo em excesso e você começa a perder as forças, a energia, você tem um desmaio. O desmaio é o corpo poupando a sua energia de outras coisas para que você continue sobrevivendo. Então, o corpo humano é um milagre, é uma maravilha de Deus. E o corpo humano, ele se completa. Todas as partes são importantes. O cabelo é importante. Não é só a questão estética. Não, o cabelo, às vezes ele protege você do sol, ele dá proteção ao couro cabeludo.
aquela parte, né, de cima da mente que é mais sensível. É maravilhoso o funcionamento do corpo humano. E cada um de nós recebeu diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu.